Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu vou pedir a você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler um versículo que eu acredito que é conhecido da maioria, versículo 33. Mas eu agradeço ao Juan pelo convite, porque falar sobre Cristo, sobre o nosso amado, para mim a igreja é muito especial. É uma honra mesmo. Falar sobre Jesus já é uma honra em qualquer ocasião, mas especificamente no domingo de Páscoa, maior ainda. Abriram João 16, versículo 33. Diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você já ouviu esse versículo em algum lugar? Eu acho que a grande maioria sim, né? E muitas vezes a gente ouve esse versículo em contextos em que a gente está reforçando o fato de que o Senhor nos dá paz em meio às dificuldades, e é sobre isso mesmo. Só que o que muitas vezes a gente não para pensar é que o capítulo 16 de João, ele está inserido num contexto mais amplo, em que Jesus está falando ali as últimas palavras dele com os discípulos. Então, na verdade, João tem 21 capítulos, mas do 12 até o 18, somente os discursos e as conversas de Jesus com os discípulos antes de ser crucificado e ressuscitado, que são aí o 19, o 20 e o 21. Então, a gente tem do 12 ao 18, ao 17, na verdade, uma série de conversas de Jesus com seus discípulos. E aí eu acredito que vocês também conhecem esses capítulos, porque neles acontecem algumas coisas muito interessantes. Nessa semana que começa com o Domingo de Ramos, né, que costuma se chamar assim na tradição cristã, que é aquele domingo em que Jesus entra em Jerusalém e o povo saúda ele, e nos dias subsequentes até o dia, né, até a sexta-feira em que ele é crucificado. E aí nesses dias a gente tem, por exemplo, a cerimônia do lava-pés, que vocês acredito que também conhecem, quando Jesus se cinge ali de uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, dizendo que se ele, que era Senhor e Mestre, estava fazendo isso, honrando os discípulos, muito mais nós deveríamos seguir o seu exemplo. Mas também pelos discípulos que ainda viriam. O Senhor já tinha pensado em nós. Se você ler João 17, você vai ver que ele intercede até mesmo por aqueles que ainda viriam a se converter, né? E depois vem o capítulo da crucificação, capítulo 18. Mas por que eu estou enfatizando isso? Porque, mais uma vez, às vezes a gente pega os versículos fora de contexto e a gente usa como caixinha de promessas, né? Quem é antigo de igreja já deve ter visto uma, que eram aquelas caixinhas com um monte de versículos coloridos. E não tem nada contra aquilo, tá, gente? O problema é a gente pegar o versículo e esquecer do contexto no qual ele está inserido. Então, o que eu quero enfatizar é o seguinte: Jesus tinha muita coisa importante para dizer nesse momento. Então, em menos de uma semana, ele falou muitas coisas que servem até hoje para a nossa edificação. E aí eu fico pensando, né? Eu acho que às vezes a gente precisa fazer um exercício de imaginação. Se você soubesse que você só tem mais uma semana de vida, claro que ele ressuscitaria e passaria mais 40 dias com os discípulos, mas se você só tivesse uma semana de vida, você também provavelmente ia querer comunicar muita coisa aos seus amados, certo? Você ia querer conversar com sua família, ia querer passar os últimos recados, talvez deixar tarefas, cuida disso aqui, cuida dos meus filhos, resolve isso aqui, não deixa meu filho sozinho. E Jesus se preocupa em deixar aos seus discípulos, mesmo sabendo que o Espírito Santo viria lembrá-los de todas as coisas posteriormente, mas dizer tudo aquilo que eles não podiam esquecer. E no meio dessas coisas que eles não podiam esquecer, Jesus diz: Ei, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Porque vocês vão passar por aflições. Ninguém está aqui enganado, né, irmãos? A gente sabia que a gente passaria por aflições, certo? Jesus já advertiu a gente sobre isso. Mas ele vai dizer: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí o que eu acho interessante, trazendo então esse versículo encarnado no contexto no qual ele está, que Jesus venha falar sobre paz e sobre vitória no meio da última semana da vida dele. É inusitado. Afinal de contas, lá depois da ressurreição de Lázaro, o plano de matar Jesus ficou ainda mais forte. Então Jesus já vinha sendo odiado pelos fariseus há muito tempo, mas depois da ressurreição de Lázaro, ele chama muita atenção. Afinal de contas, ressuscitar um morto é um milagre, né? Outro nível.
Então a perseguição contra Jesus se intensifica. E aí eu acho interessante que nesse capítulo 11, Tomé, que é conhecido como aquele discípulo que duvidava muito, né? Eu me identifico com ele, infelizmente. Ele vai dizer assim: lá vamos nós para morrer com ele. Vocês já leram esse versículo? Quando Jesus diz que quer passar a última Páscoa dele em Jerusalém, que era o foco da adoração e também o foco da perseguição, Tomé diz: lá vamos nós. E aí é nesse contexto em que a perseguição tinha se intensificado, em que não parecia prudente ir para Jerusalém, Jesus diz: nós vamos subir, nós vamos para Jerusalém, porque é lá que as coisas têm que acontecer. E eu imagino como que a cabeça dos discípulos devia estar fervendo. Porque eles não sabiam tudo o que aconteceria ainda, mas Jesus começa a falar umas coisas que ele já tinha falado, mas acho que eles não estavam muito ligados, não. Jesus começa a falar: ei, o grão de trigo precisa morrer. Porque se ele não morrer, ele não vai dar fruto. E depois ele fala sobre: ei, eu vou embora, mas eu vou preparar um lugar para vocês e eu vou deixar um outro consolador com vocês. E importa que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá. E aí eles ficam perguntando, né? Tomé fala isso em João 14. Ele diz: a gente não sabe para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Então os discípulos estavam muito confusos, atemorizados. Imaginem vocês, eles largaram tudo. Aqueles que eram pescadores, como por exemplo João, Tiago, Pedro, André, tinham largado o seu ganha-pão. Todos eles, né? Mateus também largou a coletoria. Eles tinham largado tudo para seguir esse mestre. E de repente esse mestre diz que vai embora. Então eu imagino que na cabeça deles eles percebiam que alguma coisa estava errada, que alguma coisa ia acontecer. E para quem já assistiu aquela série The Chosen, né? Eu passei a gostar muito dessa série. Eu confesso que no começo eu tinha uma certa reserva, achava que não iria gostar. No primeiro capítulo eu já estava chorando litros. E aí, nesse momento, nessa última temporada, está sendo construída toda a atenção em torno da crucificação. Então, quem assistiu essa última temporada percebe isso. As coisas vão ficando cada vez mais tensas, tensas, tensas. Isso é comunicado para a tela. E aí, mais uma vez, se você fizer um esforço de imaginação, tenta se colocar no lugar desses discípulos. A sua grande referência de vida, aquele em quem você depositava as expectativas de que restauraria o reino a Israel, porque a gente ainda precisa levar isso em consideração. Os discípulos não tinham ainda pleno entendimento de que o reino de Jesus não pertencia a essa esfera, naquele momento, né? Eles ainda pensavam que Jesus ia liderar uma revolução política para expulsar o Império Romano, que era o império que dominava a Palestina naquela época. Então, de repente, eles percebem que tem alguma coisa errada, mas eles não conseguem entender o que está acontecendo. E aí é nesse contexto, mais uma vez, que ele diz: eu estou dizendo essas coisas a vocês para que em mim vocês tenham paz. Paz, naquele contexto, naquele momento. Tudo que eles menos esperavam naquele momento era paz. E aí eu acho interessante que ele vai dizer: tem de bom ânimo, eu venci. Ele não diz eu vou vencer. Ele diz eu já venci o mundo. Sabe por quê? Porque para Deus, para Cristo, passado, presente e futuro são todos fios que compõem a mesma teia do plano da salvação. Não é como se ele ainda tivesse que torcer para dar certo, sabe? Não, se tudo der certo, eu vou vencer. É só não acontecer nada muito diferente. Deus, em sua soberana vontade, já sabia todos os atos do drama das Escrituras. Já estava tudo escrito e selado. Então ele vai dizer, eu venci o mundo. Porque ele já tinha certeza de que o plano seria completado. E aí a gente pode pensar, ele venceu o mundo, mas que espécie de vitória era essa? Afinal de contas, ele estava prestes a ser preso pelos fariseus. Levado ao Império Romano, um Império Romano que não estava muito se importando com as questões dos hebreus. Pilatos tenta de todas as maneiras se eximir da responsabilidade. Fala, gente, resolve isso aí, é da lei de vocês, não tem nada a ver com isso. No final das contas, ele lava as mãos, porque eles não queriam se comprometer. Os romanos nem entendiam muito bem qual é a grande diferença do ensinamento de um para o outro. Não é todo mundo ser amigo e dar tudo certo. Mas o Império Romano era quem tinha poder
para cumprir aquela sentença. E se você ler os últimos capítulos de João e dos outros evangelhos também, a gente vê uma passagem, um versículo, em que os romanos dizem isso, né? Pilatos diz isso, resolvam vocês a questão, e eles dizem assim, não, nós não podemos, porque a nossa lei não permite matar desse jeito. Ou seja, eles já tinham muito bem claro que não era qualquer punição que eles queriam a morte, mas eles não podiam efetivar a morte de alguém dentro do Império Romano sem a concordância do Império Romano. Então o Império Romano foi instrumentalizado para efetivar essa sentença que os fariseus queriam, certo? E aí, quando Pilatos vai interrogar Jesus, Pilatos pergunta, Cristo não quer responder naquele momento, e aí Pilatos fala, você não vai responder? Você não sabe que eu tenho autoridade para prender e para soltar? Eu tenho autoridade para fazer com a sua vida o que eu quiser. E aí eu imagino Jesus dando um suspiro interno e pensando, nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dada. Você não está entendendo, Pilatos. Você não sabe quem é meu pai. Então, por trás daquele plano que sim, contou com a vontade humana, eles quiseram fazer aquilo, eles tinham responsabilidade por essa decisão. Mas por trás daquilo estava, na verdade, em evidência, o plano que Deus estava tecendo, como eu disse, entre passado, presente e futuro. E aí a gente pode, então, perceber que, para os olhos dos fariseus, dos romanos, dos soldados, aquilo não era uma vitória. Aquilo era uma derrota. E uma derrota das mais humilhantes que alguém poderia passar no Império Romano. Porque a pena de crucificação era reservada para os piores malfeitores. Não era qualquer pessoa que roubava alguma coisa que seria condenada à crucificação. A crucificação era uma maneira vergonhosa, além de extremamente dolorosa, porque isso todo mundo sabe, era também uma forma muito vergonhosa de morrer. E por isso, para todos os efeitos, aquilo era uma grande derrota. Aquela sexta-feira, que nós chamamos de Sexta-feira Santa, era o fim do grande projeto que aqueles homens tinham apostado todas as fichas durante 3 anos. Para todos os efeitos, o projeto tinha ficado inacabado, o reino não tinha sido restaurado, as esperanças que tinham sido depositadas tinham simplesmente caído por terra. Tinham morrido junto com Jesus. Sido sepultadas definitivamente. E se nós lemos os evangelhos e Atos, a gente vê que Jesus não foi o primeiro a começar um movimento religioso na Judéia daquele período. Não, teve outros líderes. Tanto que em Atos, tem uma passagem, eu não me recordo o capítulo agora, que Gamaliel, né, que era um grande mestre da lei, ele vai dizer, olha, se for uma coisa dos homens, vai acabar. Já teve tantos movimentos aí que acabaram. Vai ser só mais um. Mas, se não for, a gente vai acabar sendo encontrado lutando contra Deus. Então, vamos deixar esses caras fazerem aí o que eles estão fazendo. E se for só fogo de palha, vai acabar. Mas nós estamos no ano de 2026 falando sobre esse Cristo. Então, afinal de contas, não era só um projeto qualquer ou um movimento qualquer. Então, diante dos homens, a cruz é loucura. Completamente. E 1 Coríntios vai dizer isso. 1 Coríntios 1 vai dizer, o evangelho é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Porque para os judeus, a lei dizia que quem morresse em madeira era maldito. Então era um completo escândalo que surgisse um mestre que não fazia parte dos quadros tradicionais do farisaísmo. Um mestre qualquer, que viveu a vida toda em Nazaré, que nasceu em Belém. Ele não tinha as credenciais que eram cobradas pelo mundo religioso da época. Então era um completo escândalo que, de repente, esse homem se tornasse tão notório, tão poderoso, e era disso que os fariseus tinham medo. E para os gentios, que mais tarde tiveram contato com o cristianismo, era uma loucura. Porque a religião romana era uma religião em que se faziam muitos sacrifícios, muitas oferendas aos deuses, e os deuses honravam muito as virtudes da força. O Império Romano se tornou um grande império por meio da guerra, né? Todo mundo sabe. Então, os deuses romanos, eles não tinham misericórdia.
eram deuses, um para cada coisa, né? A deusa da inteligência, da sabedoria, que era Minerva, enfim. Havia vários deuses, e aí você oferecia sacrifícios a esses deuses para você conseguir uma vitória militar, para você obter favor. Era assim que funcionava o eixo da religião romana. Então, de repente, surgiu no seio do império uma crença que eles chamavam de seita, a seita dos nazarenos, que falava sobre um homem que tinha morrido numa cruz. Como assim? Se ele morreu numa cruz, ele não é confiável? Ele era o quê? Um malfeitor? Então, as pessoas que recebiam essa mensagem achavam uma completa loucura. Só que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 1 que aquilo que é loucura para os gentios e escândalo para os judeus, para nós é poder de Deus. Mas não pensem vocês que hoje, nos dias de hoje, a gente tem, apesar de viver num país majoritariamente cristão, ao menos nos números, que o evangelho se tornou menos escândalo ou menos loucura, porque não é isso. O que mais existe hoje é gente para contradizer a lógica do cristianismo. E ontem, enquanto eu fazia algumas leituras para a mensagem de hoje, eu me lembrei de um filósofo chamado Nietzsche. Alguém já ouviu falar? E eu sempre tive curiosidade de ler Nietzsche, não tinha lido ainda muita coisa. E aí eu fui ler um livro chamado O Anticristo. E eu usei para preparar a mensagem. Nesse livro, o Nietzsche, que é um filósofo do século XIX, ele vai dizer que a religião cristã enfraquece as pessoas, enfraquece a civilização, porque cultiva virtudes próprias da fraqueza, cultiva a misericórdia. Para que serve a misericórdia, se não para proteger os fracos? O que Nietzsche propunha era que, na verdade, deveriam se valorizar as virtudes ligadas à força, aquilo que tornasse o ser humano mais forte, mais poderoso. Por isso ele fala muito sobre o conceito de vontade de poder. Então ele achava que o cristianismo era uma religião absurda, porque estava fundada na misericórdia. Mas sabe o que me chamou a atenção? Não foi o fato de que ele tenha sido um dos maiores críticos do cristianismo que já existiu na história da filosofia. O que me chama a atenção é que, mesmo assim, ele sabia que o cristianismo repousa e tem como pedra fundamental a misericórdia. Talvez ele tivesse uma compreensão mais aguçada do evangelho do que muitos crentes. O evangelho de Jesus repousa sobre a misericórdia de Deus. Sobre o fato de que esse Deus preferiu ir à cruz a permitir que as suas criaturas vivessem longe dele. Esse é o grande paradoxo do evangelho. Que por meio da morte de alguém, uma morte violenta, houvesse vida. Que por meio de uma grande derrota para todos os efeitos, fosse usufruída a maior vitória de todos os tempos. Porque quando Jesus disse para os discípulos, eu venci o mundo, ele sabia do momento em que no último suspiro ele diria, está consumado. Não tem mais volta. O que precisava acontecer, aconteceu. E é por meio dessa lógica um tanto quanto estranha e louca aos olhos do mundo, que Deus resolveu contar a sua grande história. Essa é a história do Evangelho, do plano redentor de Deus. De que após ter criado os seres humanos, encabeçados por Adão e Eva, e depois de Adão e Eva escolherem se afastar, escolherem pecar, por quererem autonomia, por quererem conhecer o bem e mal, afastados de Deus. E desde então a queda atravessou e perpassou toda a humanidade. Deus já tinha providenciado redenção por meio de Jesus. Nós não podemos pensar no sacrifício de Cristo como um arranjo de última hora. Porque a Bíblia vai dizer que o Cordeiro estava morto desde antes da fundação do mundo. E mais uma vez, porque passado, presente e futuro são todos linhas que vão sendo entretecidas para que Deus conte a sua história. Então esse é o paradoxo do Evangelho. Por meio da morte de Jesus,
Hoje nós temos vida, e vida em abundância, ele também vai dizer. E aí, ainda falando sobre como hoje se fala sobre Jesus, sobre como o evangelho ainda é escândalo para muitas pessoas, se vocês repararem, nós temos visto as mais diferentes versões de Jesus circulando na sociedade. E na última mensagem que eu preguei sobre ressurreição, eu falei um pouco sobre isso. Sobre como nós vemos um Jesus, para alguns, como um charlatão. Um cara que simplesmente queria influência, que morreu e foi isso. Foi só um ser humano comum e a história dele se tornou muito importante porque ele encontrou discípulos doidos que nem ele para fazer passar adiante essa mensagem. Tem gente que acredita nisso. Também tem aquela versão de Jesus como um espírito mais elevado, sabe? Ele era um ser humano, mas ele atingiu um nível de purificação e de elevação espiritual que deu a ele a possibilidade de ser melhor que os outros nesse sentido. Outra versão que a gente encontra também seria a de Jesus como um revolucionário. E essa tem estado muito em voga em alguns círculos. Das pessoas falarem, não, realmente, Jesus era incrível. Jesus era a favor dos pobres. Jesus era contra os poderes constituídos. E sim, ele era a favor dos pobres e contra os poderes constituídos. Mas Jesus, quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus vai dizer, ei, não é nada disso. Se eu quisesse, eu mandava legiões de anjos aqui para me defender. Não é sobre isso. Não é sobre me defender. Cristo não tinha preocupação naquele momento de se defender. Se você lê os outros evangelhos sobre a crucificação, você vai ver que até na cruz, pregado, as pessoas continuaram passando e dizendo, se você é filho de Deus, desce daí. E no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da humilhação, ainda ter que ouvir isso. É inimaginável o que Jesus passou por nós. Mas a questão é que esses Cristos, eles são criados à nossa imagem e semelhança. Eles não são o Filho de Deus. Eles são versões que nós moldamos para satisfazerem os nossos desejos, as nossas visões de mundo. Então, normalmente, quem defende o Jesus revolucionário é quem se importa muito com política. Quem defende Jesus como um espírito evoluído é quem enfatiza muito o misticismo, o esoterismo. E assim nós vamos construindo vários Cristos. Mas aí, como eu já disse uma vez, Deus não tem compromisso com esses Cristos. O único compromisso que o Pai tem é com seu Filho. O único Cristo que foi ressuscitado dentre os mortos e hoje está à direita de Deus é esse Cristo, o Filho de Deus. Por isso, um dia, todos esses ídolos que algumas pessoas chamam de Cristo serão derrubados, serão abalados, para que somente aquilo que é inabalável permaneça. E um dia todo joelho se dobrará diante desse Cristo. Mas hoje nós recebemos o convite de nos dobrarmos diante dele voluntariamente. Um dia não vai haver escolha. Todos os filósofos, todos os inimigos da cruz de Cristo serão obrigados a se prostrar diante dele. Mas hoje nós fazemos isso porque o amamos e porque reconhecemos que ele, e somente ele, é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas pecado parece uma categoria em desuso hoje. As pessoas tratam muitas vezes aquilo que é pecado como problema, como patologia. E aí, para problemas, a gente oferece paliativos, meios de tentar resolver aquele problema, mas para pecado, só o sangue de Jesus. E isso não é uma maneira de desmerecer outras alternativas. A gente precisa de ações políticas, econômicas, sociais, psicológicas e tudo isso, mas o problema do pecado do mundo só se resolve com o sangue de Jesus. Por isso, um mundo que não reconhece a própria categoria de pecado não consegue acessar esse sangue, porque não consegue nem mesmo se sentir, sabe, sentir que existe a necessidade de receber esse sangue. Então, hoje nós enfrentamos o desafio de pregar o evangelho da redenção para pessoas que acham que não têm que ser redimidas de nada. E eu já ouvi isso. Eu não preciso ser salvo de nada.
eu vou ser salvo do quê? Um dia essa pessoa vai descobrir. Mas o nosso desafio é dizermos, ei, existe alguma coisa de errado com o mundo. E eu acho que talvez essa seja uma excelente maneira de começar. Porque todo mundo percebe que tem alguma coisa de errado com o mundo, gente. A não ser que a pessoa viva numa bolha, mas muito fechadinha. Mas eu acho que até quem vive numa bolha está percebendo que as coisas não estão caminhando legal, não. Então, quando nós dizemos, ei, tem alguma coisa de errado com o mundo, a gente também oferece a resposta. Sabe o que existe de errado com o mundo? Esse mundo não está funcionando do jeito que ele deveria, do jeito que ele foi criado para funcionar. Do jeito que o Criador projetou para funcionar. E aí sim nós podemos dizer, mas se Deus criou, Ele também sabe como consertar. Essa é a mensagem do Evangelho. Que até aquilo que parecia completamente sem conserto, em Cristo, não há nada que o amor dele não possa fazer. Não há nada quebrado que não possa ser restaurado. Não há nada sujo que não possa ser limpo. Não há nada morto que não possa receber vida. Existe mensagem melhor do que essa? Então, quando nós olhamos para sexta-feira, é a derrota que clama. É a derrota que parece evidente. Jesus morreu. Não existe mais esperança. Os projetos dele, a seita dos nazarenos, acabou. Mas quando vem o domingo, nós nos lembramos que nem a morte foi capaz de detê-lo. A Bíblia vai dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido. Lá em 1 Coríntios 15, a Bíblia vai parafrasear o Antigo Testamento dizendo: onde está a morte, seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Só que em 1 Coríntios 15 ele está falando sobre a nossa ressurreição, porque a de Cristo já está decretada, mas um dia chegará a nossa também. Porque por meio da vitória dele, nós também obtivemos a nossa vitória. Por isso, voltando a João 16, versículo 33, mais uma vez, quando Jesus fala sobre paz e sobre vitória, acho que agora a gente consegue perceber melhor de que vitória ele estava falando. A vitória sobre os fariseus, sim. A vitória sobre os romanos, também. Mas principalmente a vitória sobre a morte. Porque esse é o maior inimigo da humanidade. Mas mesmo ele não tem poder diante de quem Deus é. E aí, incorporando essa mensagem, a gente pode pensar, então, vamos embarcar num triunfalismo cego. Ou num pensamento positivo de que tudo que eu decretar, Deus vai fazer. Mas não é sobre isso que Cristo está falando. Quando ele diz, eu tenho dito isso para que em mim vocês tenham paz, ele não está falando sobre a ausência de guerras. Quando ele fala que para nós termos bom ânimo porque ele venceu o mundo, não está falando sobre decretar coisas e conseguir vitórias em todas as áreas da sua vida. Não, não é sobre isso. É sobre vencer a separação que havia entre nós e Deus. Essa vitória é definitiva. Talvez essa não seja uma notícia tão legal de dar no domingo à noite, mas isso não significa vitória imediata no seu trabalho. De repente você vai ser honrado, Deus vai te elevar. Amanhã minha sala de aula está me esperando. Nós não vamos conseguir vitória sobre todas as coisas porque nós estamos caminhando em triunfo. Não, não é sobre isso. É sobre o fato de que tudo aquilo que nos separava de Deus, não nos separa mais. E aí sim, a partir disso, ele nos dá graciosamente todas as coisas. Romanos 8:11 vai dizer, 32 na verdade, vai dizer, se ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará graciosamente todas as coisas? Sim, ele vai te dar, mas ele vai te dar o suficiente para cada dia. É por isso que lá na oração, do Pai Nosso, ele vai nos instruir, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E como é difícil, Porque a gente quer provisão para estocar. Eu gosto muito de previsibilidade. Então eu gostaria de pedir o pão para a semana toda, para o mês todo, melhor ainda, para o ano todo, para a vida toda. Mas a provisão do Senhor, a graça do Senhor, ela é assim, ela é derramada todo dia. E todo dia a gente precisa voltar à fonte. Porque talvez se a gente conseguisse estocar, a gente começaria a pensar, como o povo de Israel pensou, que a prosperidade vinha de si mesmo.
vinha do seu arco, da sua flecha, do seu exército. Mas a palavra também vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do Senhor dos Exércitos. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Lembra que Nietzsche disse que a religião cristã era fraca porque repousava sobre a misericórdia? É isso mesmo. A misericórdia de Deus para com pessoas que não mereciam essa misericórdia. Esse é o Evangelho. Então eu quero encerrar dizendo que essa paz, essa esperança e essa vitória, às vezes parecem tão distantes da nossa realidade. Tão distantes. Talvez se eu falar para você em paz hoje, você vai pensar, paz? Você sabe como é que é meu dia a dia? Sabe como é que é meu trabalho? Você sabe como é que está a minha situação financeira? Você sabe das minhas lutas? Eu não sei, não. Das de vocês. Eu sei das minhas. Mas os discípulos não estavam numa situação muito melhor quando Jesus disse, ei, eu vos digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eles também não tinham provisão financeira para muito tempo, não. Muito pelo contrário. Eles também não tinham garantia nem mesmo da sua própria vida, porque Jesus foi morto, porque o plano era que só ele morresse, mas a vida deles também estava em risco. Naquelas condições, naquela situação, a vida deles também estava em jogo. Então, sim, nós hoje enfrentamos guerras das mais diversas, mas a paz que o Senhor nos promete é em meio às guerras. É durante as guerras. É dentro da fornalha, né? Pegando a metáfora de Daniel. E aí, o fundamento, então, da nossa paz e do nosso bom ânimo é isso, repetindo mais uma vez. De que nele houve uma vitória sobre o mundo. E nós também venceremos. Então, por mais difícil que seja o seu contexto hoje, que seja a sua situação, esse conselho e essa garantia, e esse conforto que Jesus oferece, também é para você. Existe uma paz, existe uma esperança de que, a despeito de todas as nossas dores, as nossas aflições, que ele disse que a gente passaria, essas aflições que nos desanimam, que nos prendem, que nos oprimem, que nos fazem tropeçar muitas vezes. Nele, há vitória sobre essas aflições, a paz em meio à guerra, a esperança em meio ao caos. E eu não estou dizendo nada novo aqui. Essa é a mensagem que tem sido repetida e ecoado há séculos. Mas ela ainda é fonte de vida. Ainda existe vida em Jesus. Jesus não é um ritual que nós repetimos na Páscoa. Jesus não é um revolucionário ou um charlatão ou um ser espiritual. Ele é o Filho de Deus. Nele nós temos conforto, nós temos segurança. Debaixo das asas do Senhor, nós podemos desfrutar de paz. E que tempos de guerra nós temos vivido, né, irmãos? Ao redor do mundo, sempre houve guerras. A questão é que agora a gente tem míssil balístico. A gente tem bomba atômica. A gente usou a nossa inteligência para promover mais destruição e morte. Mas a palavra vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe século no qual Deus não esteja presente. O mesmo Deus que estava presente lá no século I, na igreja primitiva, para vivificar aqueles irmãos. É interessante em Atos que quanto mais perseguidos eles eram, mais honrados eles se sentiam por poder sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E numa dessas ocasiões, quando eles voltam para um dos lugares onde eles se reuniam, aqueles que estavam sendo perseguidos são presos e retornam para uma das casas, eles fazem uma oração e nessa oração eles dizem: Senhor, nos dá intrepidez para pregar a palavra. Eles não pedem: Senhor, não deixa o inimigo nos ver não. Deixa a gente escondidinho aqui em Jerusalém. Não permita que a gente passe perseguições. Por que a gente vai passar perseguições se nós somos teus filhos, teus servos, teus amigos? Não, eles pedem:
Eu quero ousadia. Eu quero coragem. Porque eles tinham uma consciência muito viva de quem Cristo é. E o meu medo não é que Deus deixe de agir nesse século, porque eu creio profundamente que Ele se manifesta em todo e qualquer tempo. É que a presença de Jesus para nós não seja mais real como era para aqueles irmãos. E não só para aqueles que tinham testemunhado Jesus em carne e osso, ok? Porque nos séculos seguintes a igreja continuou caminhando sobre essa direção. Século II, século III, o Império Romano destruía a igreja de todas as formas. Colocava os cristãos no Coliseu para lutar contra feras. Colocava fogo no corpo dos cristãos. Mas para cada tribulação havia uma graça correspondente. E o meu medo é que nesse século, no qual nós não passamos nem metade do que eles passaram, a proporção de graça para nós não seja suficiente. Seja o bastante somente para a gente se segurar na igreja. Eu tenho medo de ser uma cristã que só tem medo de desviar. Que parece que a qualquer momento pode sair da presença de Deus e aí fica tolhido e com medo de viver o que tem para viver lá fora. Nós não estamos sendo postos no Coliseu mais. Mas a nossa fé ainda é motivo de vergonha pública. A nossa fé ainda é motivo de escárnio, ainda é motivo de chacota. Mas o mesmo Espírito que infundiu ousadia aos cristãos no Coliseu pode nos dar forças para enfrentar nossos empregos, para enfrentar nossas famílias, as nossas lutas. Não é possível que o Cristo que venceu a morte tenha perdido o seu poder e não seja capaz mais de nos dar paciência quando nós a perdemos com um aluno como eu. Não é possível que Cristo perdeu o seu poder. Não é possível que Ele perdeu a capacidade de fornecer paz. Não é possível que Ele tenha perdido a capacidade de fornecer esperança. Ele é o mesmo. Nós é que não somos mais os mesmos.